Eu já vi muita coisa nessa vida. Vi seca devastando lavoura, vi enchente carregando casa, vi onça rondando o curral no meio da madrugada, mas nada me preparou para o que aconteceu naquela época. Não sou homem de acreditar em história de assombração. Essas conversas de lobisomem, fantasma, mula sem cabeça, tudo besteira de gente antiga, coisa para assustar criança e espantar gente medrosa da estrada de terra à noite. Mas o que eu vi com meus próprios olhos naquela noite fria de agosto de 97 me fez entender que existem coisas nesse mundo que não têm explicação. Naquele tempo, o povo do interior já andava meio ressabiado com umas notícias estranhas. No rádio, os locutores falavam de fazendeiros encontrando animais mortos de um jeito esquisito. No interior da Bahia, em Pernambuco, até no norte de São Paulo, o caso era sempre o mesmo. Bichos amanheciam mortos, sem uma gota de sangue no corpo, como se algo tivesse sugado eles por dentro. Chamaram a coisa de chupa-cabra. Eu ria quando ouvia isso na rádio, achava tudo uma grande bobagem. Coisa de gente que não tem o que fazer, pensava. Mas aí, os ataques começaram por aqui também. Narrado por seu Zé Almeida, sitiante aposentado de Passatempo, Minas Gerais. Eu nunca fui homem de acreditar em assombração. Essas histórias de alma penada, lobisomem ou mula sem cabeça eram coisa de gente velha para assustar menino. Mas tudo mudou numa noite fria de agosto de 1997. Naquela época, os jornais já falavam de ataques estranhos em várias partes do Brasil. No interior da Bahia, fazendeiros achavam suas criações mortas de um jeito esquisito, sem sangue, como se tivessem sido drenadas por dentro. Em São Paulo, um criador de ovelhas jurava ter visto uma criatura andando de madrugada, espreitando o curral. Os radialistas davam risada, chamavam de histeria coletiva. Mas eu ria também. Isso é conversa para Zé Mané, eu dizia, até que o bicho apareceu por aqui. O primeiro sinal foi na propriedade do seu Agenor, um velho fazendeiro da região. Uma manhã, ele encontrou o galinheiro revirado, as aves jogadas pelo chão. Mas não era como ataque de cachorro ou lobo-guará. Os corpos das galinhas estavam secos, a pele esticada, como se algo tivesse sugado todo o líquido de dentro. No pescoço delas, 3 furos pequenos e fundos, alinhados em forma de triângulo. Não havia sinal de luta, nem penas espalhadas, nem pegadas de predador. Só um cheiro estranho no ar, uma mistura de ferro, enxofre e algo doce, como fruta passada. Seu Agenor chamou a gente da vizinhança para ver. Ficamos ali, rodeando os corpos, falando baixo, desconfiados, até que ele disse: eu vi. Não era bicho normal. Ele jurou que na noite anterior acordou com os cachorros inquietos uivando. Quando espiou pela janela, viu uma coisa no quintal, no meio do breu. Não era cachorro, nem lobo, nem homem. Era baixo, mas andava sobre 2 pernas. Os olhos brilhavam vermelho no escuro. Dava para ver no rosto dele que não era invenção. Mas eu, teimoso, não quis acreditar. O senhor deve ter sonhado, seu Agenor. Dormiu de barriga cheia e teve esse pesadelo. Isso aí é gente roubando bicho para vender no mercado. Ele só balançou a cabeça e cuspiu no chão. Mas 3 noites depois, o ataque aconteceu na minha propriedade. E aí eu soube que aquilo não era lenda. No canto do cercado, entre a lama e o feno revirado, algo estava agachado, lambendo o chão. No escuro da noite, o brilho do meu lampião bateu naquela coisa e eu senti meu sangue gelar. A pele dela era cinza, lustrosa como couro molhado. Não parecia bicho nenhum que eu já tivesse visto. O corpo era magro, mas os músculos eram meio definidos, como os de um predador. As costas... Deus do céu!
As costas eram cobertas de espinhos longos, curvados, que pareciam pulsar levemente, como se estivessem vivos. Não eram pelos. Eram cristas, como de um réptil saído do inferno. Quando aquela coisa virou a cabeça em minha direção, minhas pernas ficaram bambas. Os olhos eram enormes, vermelhos como brasa acesa, sem pálpebras, sem emoção humana. Mas o pior era a boca, cheia de dentes afiados, amarelados, todos pontiagudos. Era uma coisa medonha. E ela sorriu. Sim, acredite, ela sorriu para mim. Não era um sorriso de animal, não era um reflexo natural. Era algo inteligente, quase debochado, como se soubesse que eu estava completamente paralisado pelo medo. Meu coração batia forte, mas minha mão suava tanto que quase deixei a espingarda cair, além de quase se borrar todo também. Reuni toda a coragem que me restava e puxei o gatilho. O estrondo do tiro ecoou pela madrugada, mas eu errei. A coisa se moveu num piscar de olhos, rápida demais para qualquer criatura terrestre. Foi como se o próprio ar tivesse a lançado para longe. Num salto impossível, ela sumiu no meio da escuridão da mata, deixando para trás apenas um cheiro insuportável, uma mistura de enxofre e sangue velho. Fiquei ali, respirando pesado, tentando entender o que diabos eu tinha acabado de ver. Mas então meus olhos caíram sobre o chão do curral. E ali estava Maria Preta, minha melhor cabra, caída de lado. A pele dela parecia ter murchado, como se alguém tivesse sugado tudo por dentro. No pescoço, 3 marcas pequenas, profundas, alinhadas de forma perfeita. Não tinha uma gota de sangue no chão, nada. Era como se ela tivesse sido drenada por dentro, deixada apenas como uma casca vazia. Após ver isso, minha pressão subiu tanto que foi preciso eu tomar meu atenolol. Eu não acreditava no que estava vendo ali. Na manhã seguinte, a cidade inteira estava falando. O boato correu mais rápido que fogo em palha seca. O dono do armazém disse que aquilo era coisa do diabo. O padre sugeriu que poderia ser uma maldição, que alguém tinha feito um pacto ruim naquelas terras. Mas a explicação mais absurda vinha dos jornais. O Diário de Minas mandou um repórter, um rapaz novo, de Belo Horizonte, que chegou na cidade perguntando se a gente estava entrando na onda do chupa-cabra. Ele ria enquanto anotava no bloquinho, como se fosse só mais uma história de interior para entreter os leitores da capital. Eu contei tudo, mas vi no olhar dele que ele não acreditou em uma única palavra. Mas ele e o resto da cidade iriam acreditar, porque os ataques estavam se espalhando. E não era mais só com os animais. O chupa-cabra não era lenda. Agora, ele estava caçando gente. Depois que o bicho atacou minhas cabras, a coisa mudou. Antes o povo só cochichava como quem conta causa de boteco. Mas agora todo mundo olhava para o mato com um medo diferente. As crianças não podiam mais brincar sozinhas no quintal. Os cachorros latiam para qualquer sombra e até os mais velhos trancavam as portas antes do sol se pôr. Foi aí que a polícia resolveu aparecer. Vieram 2 delegados de Resende, um mais novo, outro já calejado, com cara de quem achava que sabia de tudo. O mais velho usava terno e gravata, suando feito tampa de chaleira debaixo do sol de Minas. Eles examinaram os corpos dos bichos, chutaram as carcaças com a ponta do sapato, torcendo o nariz para o cheiro de carne seca. "Isso aí é cachorro do mato", disse um. O outro riu. "Ou gente querendo fazer medo na população." Mas quando eu levei eles até o curral e apontei para o rastro no chão, a conversa mudou. 3 marcas profundas, fundas como se algo muito pesado tivesse se arrastado por ali. As pegadas eram esquisitas demais para serem de lobo-guará ou onça. Eram longas, finas, com garras afiadas no final.
O sorriso debochado dos policiais sumiu. E então veio o caso que ninguém poderia ignorar. Aquela noite de lua crescente ficou marcada para sempre na cidade. Tudo começou com um sumiço. A pequena Lúcia, uma menina esperta, acostumada com a roça, saiu de casa para buscar água no poço. Não voltou. A família procurou por ela pela madrugada inteira, chamando pelo nome, andando de lanterna na mão. O povo da vizinhança se juntou na busca, andando em fila pelo mato, rezando para encontrar qualquer pista. 2 dias depois, o cafezal revelou o que ninguém queria ver. Ela estava lá, caída entre as folhas secas, os braços esticados, como se tivesse tentado se agarrar a alguma coisa. A pele estava pálida, fria demais para o tempo quente da região. No pescoço, 3 marcas pequenas, perfeitamente alinhadas, e o mais estranho, não havia uma gota de sangue no corpo. E com isso, o clima na cidade mudou drasticamente. O medo tomou conta de cada esquina e o ar parecia pesado, como se a própria terra estivesse respirando com dificuldade. A cidade entrou em choque. O impacto foi profundo. O delegado, inicialmente tentando suavizar a situação, foi pressionado pelos próprios moradores. Aquela não era uma simples morte, não era um caso qualquer. Uma garotinha tinha sido encontrada sem vida e a cidade precisava de respostas. O delegado, preocupado com a crescente pressão, começou a dar mais atenção ao caso, convocando mais policiais para a investigação. Ele dizia que aquilo era coisa de maluco, que tinha que ser resolvido como qualquer outro crime, mas os olhares que ele recebia, tanto dos moradores quanto dos policiais mais antigos, mostravam que ninguém acreditava nessa versão. Ele sentia o peso do olhar da população, sabia que o pânico estava crescendo, e mesmo que tentasse controlar a situação, havia algo muito maior e mais obscuro no ar. O povo em silêncio já tinha a resposta. Não era coisa de gente, não era um criminoso comum. Era algo muito pior, algo que ninguém conseguia explicar. Quando as primeiras notícias começaram a ser espalhadas, alguns tentaram chamar a atenção das autoridades com mais força, sugerindo que o caso fosse tratado como algo sobrenatural. Mas o delegado, por mais que tentasse abafar os boatos, não conseguiu negar o clima de terror que tomava conta de todos. Até os mais céticos começaram a ver o que estava diante deles, uma realidade que, até então, parecia impossível. E não parou por aí. O medo se espalhou como fogo em palha seca, fazendo com que a cidade mudasse para sempre. As investigações continuaram, mas, no fundo, todos sabiam que nenhuma explicação racional seria capaz de encerrar aquele pesadelo. O chupacabra não era mais uma história para assustar crianças. Ele era real e estava por aí à espreita. Na semana seguinte, o velho Geraldo, caseiro da fazenda São José, virou mais uma vítima. Dizem que ele estava na varanda, fumando um cigarro de palha mais ou menos às 4 horas da manhã, quando ouviu um barulho vindo do curral. Pegou o facão que sempre deixava ao lado da porta e foi ver. A mulher dele, Dona Marta, acordou com o som de um grito. Mas não era um grito normal. Era um grito de puro terror, de alguém vendo algo que não deveria existir. Ela correu para acender a luz do terreiro e congelou no lugar. O marido estava no chão, com a criatura em cima dele. Dona Marta descreveu com exatidão. Não era bicho da terra. Tinha o corpo magro, quase seco, sem pelo algum. A pele era cinza, cheia de veias saltadas, e os olhos brilhavam na escuridão como brasas vivas. Mas o pior era a boca. Estava grudada no pescoço do Geraldo como se sugasse alguma coisa. O som que fazia era estranho, como uma sucção lenta, do jeito que criança faz quando toma caldo de cana na feira. Ela reagiu no instinto.
agarrou a chaleira de água fervendo, que estava no fogão para o café da manhã, e arremessou no bicho. O grito que saiu dele não foi de animal. Era um guincho agudo, mas ao mesmo tempo quase humano. Ele se afastou de um pulo, rápido demais para qualquer coisa daquele tamanho. Subiu no telhado com um único salto, desaparecendo na escuridão. O velho Geraldo sobreviveu, mas algo dentro dele se quebrou naquela noite. Ao ser socorrido com urgência para o hospital, seu olhar se tornou vazio, distante, como se parte de sua alma tivesse sido arrancada junto com o terror que ele vivenciou. Perdeu muito sangue, e os médicos estavam desesperados tentando estabilizá-lo, mas ele já parecia estar longe, em um estado que nenhum ser humano deveria vivenciar. Passaram-se algumas horas e ele foi colocado às pressas na UTI. Porém, sua respiração estava cada vez mais pesada, como se ele já estivesse perdido em outro lugar, algo além deste mundo. Quando a notícia de sua morte chegou, foi dito que ele faleceu de um infarto, mas ninguém acreditou nisso. Aqueles que o conheceram sabiam que a verdadeira causa de sua morte não estava escrita em nenhum atestado. O velho Geraldo não morreu apenas fisicamente. Ele havia morrido por dentro, com a alma devorada, algo que o chupacabra havia levado consigo naquela noite, e o sangue que ele perdeu foi só uma parte do que realmente o destruiu. A cidade sabia a verdade. E o pior de tudo, o rastro do bicho não parou por ali. Ele ainda estava caçando. A polícia estava perdida. O que começou como um simples boato de interior, logo se transformou em algo grande demais para ser ignorado. As investigações começaram a ser mais intensas, mas as pistas não eram claras. Levaram amostras de sangue das últimas vítimas, fizeram registros das pegadas e até chamaram um biólogo de São Paulo para tentar decifrar o mistério. O sujeito, com óculos grossos e uma postura convencida, chegou à cidade rodeado de repórteres, como se estivesse prestes a resolver o caso com alguma explicação científica. Mas, apesar de todos os esforços, a situação não parecia melhorar. Na noite seguinte, ele apareceu no Jornal Nacional, com um tom que soava mais como uma tentativa de acalmar a população do que qualquer esclarecimento real. Disse que, em sua opinião, aquilo tudo poderia ser obra de um animal mutante, talvez um morcego gigante, ou até uma espécie desconhecida. Falava bonito, usando palavras complicadas, como se fosse um grande especialista tentando fazer o inexplicável soar razoável. Mas aqui no interior, a gente não precisava de diploma para saber o que estava bem diante dos nossos olhos. Sabíamos que aquilo não era apenas um simples animal ou um fenômeno natural. Algo muito mais sombrio estava acontecendo, algo que nem mesmo os mais preparados poderiam entender. E o biólogo, por mais que tentasse convencer a todos com sua fala imponente, não estava nem perto da verdade. Aquilo não era um bicho normal, e não estava aqui por acaso. O medo virou desespero. O padre da igreja matriz organizou um culto especial, reunindo quase toda a cidade dentro da capela. A luz das velas tremia enquanto ele passava de banco em banco, jogando água benta nos fiéis e rezando. Mas nem as orações deram paz ao povo. As mulheres choravam baixinho. Os homens se entreolhavam, segurando firme os chapéus nas mãos calejadas. Enquanto isso, os caçadores começaram a agir. Se juntaram em grupos, armados até os dentes. Espingardas velhas, facões afiados, até armadilhas improvisadas foram espalhadas pela mata. Mas o bicho era esperto. Nunca atacava quando alguém estava de vigia. Nunca deixava um rastro que pudesse ser seguido. Até que, numa noite sem lua, eu tive a minha chance. Já fazia 3 dias que eu estava de tocaia no sítio do seu Manuel.
Ele tinha perdido mais de 10 galinhas na semana anterior, sempre do mesmo jeito, sem sangue, sem luta, como se tivessem sido drenadas enquanto dormiam. Peguei minha espingarda de chumbo grosso, o lampião, e um terço que minha finada mãe me deu quando eu era criança. Sentei atrás do galinheiro, no meio do mato, e esperei. O tempo foi passando. O vento sacudia as folhas secas e os grilos faziam um barulho insistente, misturado com o som dos sapos no brejo. A noite estava tão escura que parecia que o céu tinha sido apagado. Nenhuma estrela, nenhuma luz, apenas a escuridão e aquele silêncio pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Então eu ouvi um farfalhar leve, um arrastar de pés no capim alto. Meus dedos apertaram o cabo da espingarda. O ar ficou denso, pesado, como se algo estivesse ali, observando. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir dentro dos meus ouvidos. E então ele surgiu. Primeiro foi o cheiro. Um fedor estranho, de carne crua misturada com algo podre, como um animal morto esquecido no sol. Depois, a silhueta. Ele se movia devagar, espreitando. Os olhos brilhavam na escuridão, refletindo uma luz vermelha, como brasas vivas. Dessa vez eu vi os detalhes. As mãos eram finas, com garras curvas e afiadas. O peito subia e descia num ritmo acelerado, como se estivesse excitado, pronto para o ataque. A pele era tensa, cinza, e parecia brilhar com a umidade da noite. Ele cheirava o ar, sentindo minha presença. Meu dedo foi para o gatilho. O bicho deu um passo adiante, os olhos fixos em mim. O som do seu respirar era pesado, arranhado, como se houvesse algo errado em seus pulmões. Então ele flexionou as pernas e saltou direto para o galinheiro. Não pensei duas vezes. O som da espingarda rasgou a noite. O tiro pegou no ombro da criatura. O guincho que saiu dela não era de animal. Não era um som natural. Era um grito misturado com um chiado, como se tivesse uma voz humana por baixo daquele urro de dor. O bicho cambaleou, levou as garras ao ferimento e olhou para o próprio sangue. O líquido que escorria era espesso, escuro, quase negro. Ele virou a cabeça para mim, os olhos brilhando ainda mais forte. Por um momento, eu senti. Ele estava me estudando, como se estivesse tentando entender o que tinha acontecido. Então, num movimento rápido demais para qualquer ser vivo, ele sumiu no mato. Fiquei parado ali, respirando pesado, a espingarda ainda apontada para o nada. O único sinal de que aquilo não tinha sido um pesadelo era o rastro de sangue que ficou no chão. Um rastro viscoso, pegajoso, como óleo queimado. Na manhã seguinte, chamei o delegado. Ele apareceu com 2 soldados, olhou para o sangue e mandou recolher uma amostra. Os dias passaram e nada, nenhum resultado, nenhuma explicação. E então vieram os boatos. Diziam que as amostras tinham sido enviadas para um laboratório em Belo Horizonte. Outros juravam que foram levadas para São Paulo. Mas a verdade é que ninguém nunca mais ouviu falar delas. Sumiram, como se nunca tivessem existido. E foi aí que eu percebi que talvez algumas pessoas não quisessem que a gente descobrisse a verdade. Depois daquela noite, tudo mudou. As caçadas pararam. O povo da cidade, que antes discutia o caso em cada esquina, de repente ficou em silêncio, como se um medo maior tivesse se instalado. O delegado nunca mais falou sobre as amostras de sangue. Os repórteres que apareceram por ali, atrás de novidades, foram embora de repente, sem explicação. Até o padre, que antes tentava acalmar o povo com suas rezas e bênçãos, passou a evitar o assunto. E então, os ataques pararam. Não foi gradual, nem aos poucos. Foi de uma vez. Uma noite, os animais ainda estavam morrendo. Na outra, nada mais aconteceu. Nenhuma pegada, nenhum grito na escuridão. Nenhuma cabra encontrada sem sangue.
Com o tempo, algo estranho começou a acontecer. As pessoas, embora ainda temerosas, começaram a aceitar o silêncio como parte da rotina. Os ataques pararam tão repentinamente quanto começaram, mas o medo, esse, nunca foi embora. Ninguém mais falava sobre os eventos, mas todos carregavam aquele receio silencioso. A cidade, como se tivesse feito um pacto coletivo, se acostumou com o terror em seu fundo, como uma sombra que, embora nunca fosse mais vista, ainda estava lá, observando. O medo não era mais questionado, mas internalizado, e isso parecia ser o novo normal. As conversas sobre o passado se tornaram raras e as pessoas preferiam esquecer, mas o terror, agora enraizado na alma de cada um, nunca deixava de estar presente. O silêncio, na verdade, não era de alívio, mas de aceitação. Uma aceitação que todos compartilhavam, mas que ninguém falava. O tempo passou. A história foi apagada, como se nunca tivesse acontecido. O que me assusta não é o fato de ninguém mais falar sobre isso. O que me assusta é como todo mundo simplesmente esqueceu. Eu tentei conversar sobre o assunto anos depois. Primeiro com os vizinhos, depois com os poucos que ainda moravam na região. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Ah, seu Zé, o senhor não pode estar falando sério. Essas coisas, esse terror todo, a gente prefere não falar sobre isso, entende? Não é bom trazer à tona essas memórias. Já faz tempo, as coisas já estão mais calmas. Não podemos viver com isso o tempo todo. Mas eu sei que não foi sonho. Sei o que vi naquela noite. E a dona Marta também sabe o que viu. O seu Manuel, que perdeu metade do galinheiro, ainda lembra. E o pobre do Geraldo? Bem, ele pode não estar mais aqui para contar, mas o olhar vazio que ele carregou até o fim dizia tudo. Sei que meu tiro acertou alguma coisa. E sei que as amostras de sangue desapareceram porque alguém não queria que a verdade fosse descoberta. O que aconteceu com aquele bicho? Foi morto? Foi capturado? Ou simplesmente foi levado para outro lugar? Não sei. E talvez seja melhor assim. Mas, de vez em quando, nas noites mais escuras, quando o vento sopra forte e os cachorros latem pro nada, eu me pergunto se ele ainda está por aí, esperando, observando, ou escolhendo a próxima vítima. Deixe nos comentários a sua cidade e se você já ouviu falar do chupa-cabra nela. Até o próximo vídeo!